apóstolo São Paulo, que escreveu pelo menos a metade do Novo Testamento, porque 13 epístolas que nós temos no Novo Testamento, elas é dada a autoria para o apóstolo Paulo. E nessa carta aqui de Paulo aos irmãos da Galáxias, Paulo, ele escreve, irmãos, o capítulo 6, e nas suas últimas saudações, exortações, a igreja da Galáxia, Paulo, ele vai trabalhar um ponto importante dentro desse texto aqui, que é a questão da lei da semeadura. Observa que Paulo, ele está orientando, está dizendo para a gente, que nós não devemos errar, porque Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também vai colher. Ele continua dizendo sobre dois tipos de semeadura: aquele tipo de semeadura que ela pode ser feita na carne, e aquele tipo de semeadura que ela pode ser feita no espírito. Paulo fala que a semeadura que é feita na carne, ele está dizendo que a colheita dessa semeadura é a corrupção, mas aquela que é semeada no espírito, a colheita é a vida eterna. É notório a gente observar que o versículo 10, Paulo trabalha esse texto e mostra para a gente que enquanto houver tempo, enquanto nós tivermos a oportunidade de fazer o bem, Paulo diz: faça o bem. Paulo orienta que nós devemos fazer o bem no tempo que nós temos, porque ele diz que quando a gente faz o bem, quem planta o bem, ele colhe o bem, se a pessoa não ficar desfalecida com o decorrer do tempo. Quando nós olhamos para o que Deus disse em Gênesis capítulo 8, versículo 22, logo depois que cessou o dilúvio sobre a face da terra, porque quem disse essa palavra foi Deus. E aqui tem um princípio importante, porque ele mostra para a gente, desde o princípio, que enquanto a terra existir, sempre vai haver o plantio e sempre vai haver a colheita. Agora, quando nós olhamos para esse texto, a gente precisa compreender algumas coisas, porque mesmo antes de eu estar na igreja, eu sei que muitas pessoas assim como eu, porque hoje eu estou com 51 anos de idade, mas eu vim para a igreja, eu tinha 20 anos de idade. Eu nunca saí da igreja nesses 31 anos que eu me converti o evangelho, mas mesmo antes de eu estar na igreja, se tem uma coisa que eu sempre ouvi os antigos dizer, que quem planta vento, colhe tempestade. E a gente cresceu ouvindo essa frase, que não é uma frase mentirosa, porque ela tem muito a ver exatamente com esse contexto da lei da semeadura. Por quê? Porque a própria, essa lei da semeadura, ela está impregnada na própria natureza, ou seja, tudo que planta, colhe. Agora você observa, que além dessa lei da semeadura, ela também está impregnada na natureza. Essa lei também, ela pode ser vista também na vida do ser humano, tanto ela está impregnada no sentido espiritual, como também está impregnada no sentido emocional, das nossas atitudes, né, das nossas decisões. Ela está impregnada. Paulo está falando nesse texto, usando uma linguagem figurada. Quando Paulo usa o termo dizendo que o que planta, colhe, ele está falando desse plantio. Esse plantio tem muito a ver com as nossas atitudes. Esse plantio tem muito a ver com as nossas decisões. Esse plantio tem muito a ver com as nossas escolhas. Agora, quando a gente olha para isso, a pergunta que a gente deve sempre fazer é essa: o que eu tenho plantado? O que eu estou plantando na minha vida, ou até mesmo na vida de alguém? Por quê? Porque
essa mensagem que Deus colocou no meu coração, quem planta colhe, a gente precisa aprender alguns princípios aqui nessa noite, que são importantes para que a gente possa ter uma vida de sucesso, porque nós acabamos de entrar um novo ano, o ano de 2025. Grato a Deus por a gente ter conseguido passar esse ano de 2024, de ter começado, como diz, com o pé direito no chão, nesse próximo ano. Mas a gente tem que pensar nessa campanha, nesse propósito que Deus colocou no coração do pastor dessa igreja, desses 12 dias de plantio, para 12 meses de colheita, porque a gente tem muito tempo para frente ainda, e a gente precisa pensar nisso. Agora, o que se planta, colhe. O primeiro princípio da semeadura e da ceifa, é que a gente deve observar que a primeira lei desse assunto que a gente entende pela palavra de Deus, é o que tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Quando eu falo disso, eu lembro de um pequeno livro da Bíblia. Você já deve ter visto ele, o livro de Ruth, o 8º livro da Bíblia. E esse livro ele tem apenas 4 capítulos, mas é um livro que conta a história de uma moça, de uma jovem, e eu fico impressionado por causa da fidelidade, por causa do amor que essa moça teve com a sua própria sogra. Quando você lê o livro de Ruth, você vai perceber que Ruth casou com o filho de Noemi, e ela casa com esse filho de Noemi. A Noemi, essa mulher de Deus, essa mulher que morava em Belém, e que estava passando pelo momento tão difícil e desgastante na vida deles, que eles se acharam na necessidade de sair das suas terras, junto com o seu marido, junto com seus 2 filhos, e ir para uma outra terra, que é a terra dos Moabitas. Só que quando a terra de Moabe, quando chegaram lá, o marido morreu, mas morreu também os seus 2 filhos, mas os 2 filhos dela que morreu, um tinha casado com Ruth, e o outro tinha casado com Orfa. E a história diz que quando eles morreram, a própria Noemi, ela achou-se na necessidade de chegar perto das suas noras e dizer que, olha, não tem motivo de vocês continuar comigo, não tem motivo de vocês permanecer aqui, eu não tenho mais filhos, perdi o meu marido, eu não sei por que Deus fez isso comigo, mas não tem sentido, vocês voltam para casa de seus pais. Uma delas aceitou voltar para casa, mas a Ruth não. E aqui a gente vê um princípio de plantio, aqui a gente vê um princípio de semeadura, porque a palavra que Ruth, ela dirige para a sua sogra, é uma palavra que mexe com a gente de uma forma tremenda, e a gente começa a compreender que tudo que a gente planta, a gente colhe, porque o que essa menina está fazendo, talvez ninguém gostaria de estar fazendo para a sogra, ninguém gostaria de estar fazendo, mas essa menina, quando a sogra disse, vai embora, quando a sogra disse, volta para casa dos seus pais, o capítulo 1, e o versículo de número 15 e 16, a Bíblia disse, que no versículo 16, que Ruth vira para sua sogra e disse, não me mandes para te deixar, e nem se afastar de ti, porque aonde quer que tu fores, eu irei, e onde quer que você passar a noite, eu passarei, e o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus, onde quer que você morrer, eu morrerei, eu ali serei sepultada, me faça assim o Senhor outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. A palavra de Ruth é essa, mas é uma palavra de plantio, é uma palavra de semente, porque a fidelidade e o amor dessa nora com a sua sogra é coisa que mexe com a gente. Mas o nosso Deus é um Deus que Ele não fica devendo nada para ninguém. O que me chama atenção dentro da lei da semeadura
semeadura, e que Paulo chama atenção dizendo: enquanto a gente puder fazer o bem, faça o bem, indiferente de quem seja, porque ele disse que a lei da semeadura, ela não falha, e não importa se você serve a Deus, ou se você não serve a Deus, todos nós estamos debaixo da lei da semeadura. O que planta, a gente colhe. O que aconteceu na vida dessa mulher? Com a atitude dela, a fidelidade dela, o amor dela. Sabe o que Deus fez na vida dessa mulher? Ela fez com que Deus deu uma outra família para Ruth. E dessa família que Deus deu para Ruth, a Ruth, ela colheu frutos. Sabe por quê? Porque Ruth, ela passou assim, fazer parte da genealogia de Jesus. Uma mulher estranha, e que o livro termina dizendo para a gente exatamente isso, e dizendo que de Noemi nasceu um filho, e chamaram o seu nome de Obed, que era filho de Ruth, e o seu pai era Jessé, que era o pai do rei Davi. Então aquilo que a gente planta, a gente colhe. Essa menina tomou a decisão de plantar coisas boas, mesmo diante de uma situação tão difícil, mas essa foi a decisão dela. Agora, a mesma coisa que a gente faz, que a gente pode plantar coisas boas para colher coisas boas, a gente tem que tomar cuidado também, às vezes porque tem pessoa que planta coisa ruim, e quem planta coisa ruim, colhe coisa ruim. Quem planta ódio, quem planta vingança, também corre o risco de colher. E a Bíblia nos mostra isso, porque do mesmo jeito que eu estou te dando um exemplo positivo, para a gente caminhar para dentro da mensagem, a gente tem um exemplo negativo, de que a gente tem que pensar muito. Eu sei que tem coisa que acontece na vida da gente, que a vontade da gente é de matar, que a vontade da gente é de puxar o tapete, que a vontade da gente é de prejudicar, e muita gente, às vezes até dentro da igreja, tem uma mente maligna, uma mente de vingança, uma mente às vezes de ódio, de rancor, de ressentimento guardado, e às vezes essas coisas, o prejudicado sempre é a pessoa. Agora, quando você olha para a Bíblia Sagrada, tem um episódio que me chama a atenção, que acontece no livro de Esther, a rainha Esther, essa mulher bonita, essa mulher que foi escolhida pela sua própria beleza, mas essa mulher, que uma passagem interessante, que essa mulher, havia um inimigo, e esse inimigo do povo de Deus, que era Amã, ele odiava o povo de Deus, ele odiava os judeus, e o texto bíblico disse que a vontade de Amã era acabar com o povo de Deus, o ódio, sabe, a raiva, a ira, o desejar mal. E o texto mostra no capítulo 3 de Esther, e a gente percebe no versículo 5 e 6, que que Mardoqueu, que se inclinava e nem se prostrava diante dele, que não dobrava o joelho, o Mardoqueu, né, que era o tio de Esther, e se encheu de furor, porém em seus olhos ele teve um pouco a pôr sobre Mardoqueu, para poder tirar a vida de Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir todos os judeus que havia em todo o reino de Assuero, ao povo de Mardoqueu, querendo acabar com o povo, o ódio. Só que tem um ditado que diz aí fora, eu não sei se você entende isso, mas você já viu isso? As pessoas dizer que feitiço acaba virando para o feiticeiro, né? O feitiço acaba voltando. É o que acontece com esse homem, porque esse homem que desejou acabar com Esther, acabar com Mardoqueu, acabar com o povo judeu, armar armadilhas de vingança, né, de ódio, para poder destruir a vida desse homem. Esse homem, ele arrumou emboscada, irmão, ao ponto de que ele queria que a cabeça de Mardoqueu, ela fosse cortada. Ele queria que Mardoqueu, ele pudesse ser morto. E quando ele estava maquinando mal, o rei chega perto dele e descobre toda essa farsa. E quando descobre tudo isso, o feitiço virou contra o feiticeiro. Por quê? Porque
o rei chega perto dele e fala assim, o que o rei pode fazer para alguém que ele quer honrar? E ele falou, poderia colocar ele num cavalo do rei, alguém puxar na frente e falar, esse é o homem a qual Deus honra. E ele pergunta, e ele todo cheio, né, pensando assim, poxa, isso vai acontecer comigo, porque eu sou o homem que o rei ama, eu que sou o homem Amã, que sou o homem que o rei ama. Só que não era verdade, porque por mais, irmãos, que nos olhos dos homens, muitas coisas às vezes podem não ser vistas, mas os olhos de Deus nada escapa. Por mais que às vezes tem gente que olha, aparência assim, parece uma maravilha e tudo, mas só Deus conhece o coração. E esse homem, o coração dele não estava limpo diante de Deus. Esse homem, o coração dele estava sujo. E quando ele maquinava o mal pensando que ele ia se dar bem nessa, a Bíblia diz no capítulo 7 e no versículo de número 10, e a palavra de Deus vai dizer, e enforcaram, pois, a Amã, não na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se acalmou. Então aquilo que ele tinha desejado de mal para Mardoqueu, voltou para ele. Eu venho com essa palavra aqui hoje, nesse 4º dia dessa campanha, que nós estamos de plantio e de colheita, tentando fazer os irmãos refletir na importância da gente pensar em plantar o bem, porque as nossas atitudes, os nossos comportamentos, eles são sementes. O que nós estamos plantando? Qual que é o nosso plantio? Agora eu parto para um princípio, dizendo que é interessante a lei da semeadura, porque o que a gente planta é proporcional ao que a gente vai colher. O que a gente planta é proporcional ao que a gente vai colher. Então, Paulo, quando ele escreve para a igreja de Corinto, um texto muito usado na igreja, 2 Coríntios 9:6, o apóstolo Paulo, ele vai dizer que quem semeia pouco, pouco também colherá. E quem semeia abundância, com abundância também ele vai colher. Às vezes a gente tem que pensar nisso. Irmãos, eu sou uma pessoa, graças a Deus, muito grato a Deus por tudo que Deus tem feito na minha vida. Eu casei na igreja, construí minha família na igreja, sou pai de 3 moças, né? Lorena, Loruana, a Larissa, minhas gêmeas. E desde pequeno sempre ensinei a minhas filhas a fidelidade a Deus, de ser honesta com Deus, com as suas ofertas, com seus dízimos, com as suas contribuições. Sabe, irmãos, eu tenho um coração tão grato, porque o que Deus fez, além de Ele ter me dado 3 filhos maravilhosos, me deu 3 genros maravilhosos. Tem um que vai até pregar aqui com vocês, que é o Lincoln Gabriel, né? E tudo. Tanto que Deus trabalhou. E uma coisa que eu fico numa alegria quando eu vejo a minha esposa contribuir, eu fico numa alegria quando eu vejo a minha menina caçula contribuir, eu fico numa alegria quando eu vejo as minhas filhas gêmeas contribuir. Por quê? Porque desde o princípio, lá em casa, desde o começo, eu sempre ensinei para elas que Deus, Ele nos dá sementes, e que nós estamos debaixo de uma lei, que foi determinada por Deus, a lei da semeadura, ou seja, o que a gente planta, a gente colhe. Então, se você quer colher o bem, começa a plantar o bem. Se você quer colher coisas boas, começa a plantar coisas boas, porque nós estamos debaixo dessa lei. Princípios estabelecidos por Deus, e esses princípios, Ele mostra isso para a gente. Sabe qual que é a nossa dificuldade? É a gente entender o tempo. Só que a Bíblia é tão interessante, porque quando ela fala da semeadura, você já percebeu que a gente, para plantar alguma coisa, tem que ter fé e tem que ter esperança. Por quê? Porque cada semente, ela tem um tempo. Quando você planta feijão, por exemplo, com 3 meses você colhe feijão. Mas se você plantar abacate, você vai demorar uns 5 anos para colher os primeiros abacates. Às vezes tem pessoas, já viu falar num bambuzinho chamado um bambu japonês, chinês? Você planta aquele bambu, você pega ali
aquele broto do bambu, planta ele fica cerca de 3 meses enterrado debaixo da terra. O bicho não sai de jeito nenhum. E você fica assim, eu acho que morreu esse bambu. Do nada, ele sai e que questão de 1 mês, ele alcança 5, 7 metros de altura. Porque cada semente, ela tem o seu tempo. Talvez tem pessoas aqui nessa noite que podem dizer, poxa, mas eu já plantei, até agora não aconteceu nada na minha vida. É porque cada semente, ela tem o seu tempo, e a nossa dificuldade é de entender. Mas Salomão nos ensina, e ele disse em Eclesiastes 3, que tudo tem o seu tempo determinado, debaixo do céu, sobre essa terra. Tudo tem o seu tempo determinado, irmão. Então há tempo de plantar, há tempo de colher. E aqui eu vejo a vida de José. Ninguém gostaria de estar na pele de José, né? Porque você já percebeu que uma coisa que a gente mais ama na vida da gente é a família da gente, amém? Mas é do meio das famílias da gente também, é onde que a gente tem as maiores frustrações e decepções. Mas é o nosso bem maior. E às vezes tem coisa que a gente não entende por quê. Mas a lei da semeadura, ela mostra para a gente umas coisas, porque o tempo é difícil. A gente tem dificuldade de lidar com o tempo. Porque tem coisa que a gente espera para ontem. Tem coisa que a gente quer que aconteça ontem. Mas o tempo de Deus não é o mesmo tempo da gente. Então, quando a gente entra num propósito com Deus, a gente tem que descansar nas mãos de Deus, entender o tempo de Deus, porque José, ele passou por isso. Porque o José, quando ele foi levado cativo para o Egito, o rapazinho tinha 17 anos de idade. Imagina como que estava o coração daquele garoto, com tanta frustração, os irmãos que invejavam dos sonhos dele, o José que chegava em casa e falava, pai, deixa eu te contar, eu tive um sonho, eu sonhei com o sol, sonhei com a lua, e sonhei com 11 estrelas, e elas todas estavam vindo e se prostrando diante de mim. Aquele José que chega diante de seus pais e fala, pai, eu tive um sonho, eu sonhei que 11 molhos, eles vinham e se dobravam diante do meu molho que era maior. E os irmãos dele, opa, esse negócio não vai dar certo. Quem que esse menino está achando? Está achando que vai governar sobre nós? Quem que esse garoto sonhador, que esse tanto de sonho da cabeça, pensando que ele, que eu, e meu pai, minha mãe, meus irmãos, nós vamos se prostrar diante dele, nós vamos dar um jeitinho nele. Agora, irmãos, não tem coisa mais que dói na gente, é quando os de dentro de casa é que nos persegue. Aqui a gente observa que José, os seus irmãos armaram, jogaram ele dentro de um buraco, e chegou e contou mentira para o pai, falou assim, olha, as feras devoraram ele está morto. O pai chorou a morte do menino, mas o menino morreu, mas na verdade tinha vendido ele, e tinha vendido ele por 20 moedas de prata, tinha entregado ele. Imagina a frustração, o coração desse rapaz com 17 anos, ali rejeitado pela sua própria família, sendo vendido como escravo. Esse menino que enfrentou cisterna, que enfrentou calabouço, que enfrentou tudo, mas Deus tinha um propósito em cima de tudo, porque o que Deus tinha falado com ele em sonhos, o que Deus tinha falado com ele através dos sonhos, José nem imaginava. Mas quando passou 13 anos depois, olha, 13 anos depois, com 30 anos de idade, José agora era o governador do Egito, abaixo de Faraó. Ele era o primeiro homem de confiança lá no Egito. Olha como é que Deus trabalha. E às vezes o tempo de Deus, ele fazer as coisas, não é às vezes no nosso tempo, porque Deus tem a sua forma de agir e de trabalhar. Mas eu quero te dizer uma coisa que nessa noite, para confortar o seu coração. Você pode ter certeza que o que a gente planta, a gente colhe. O que a gente planta, a gente colhe. Eu fico vendo, irmãos, a fidelidade de Deus. Eu nunca quis que as minhas filhas trabalhassem fichado em empresa para ninguém.
Eu pelejei muito com as minhas filhas, sabe? A gente tem alguns amigos. Eu tive um amigo, um sargento. Ele tinha uma faculdade, a da Barra, aqui no Eldorado. Um dia ele chegou perto de mim e falou assim: Adalto, põe as suas filhas fazer faculdade. Põe elas fazer pedagogia. E pensa na cara das minhas meninas fazer pedagogia. Ninguém quer nem saber nessa área de ensino. Ninguém quer nem saber. Eu falei: minha filha, o que é que você quer ser? Nada. Então quem não sabe o que quer ser, né, tem que fazer qualquer coisa então. Vocês vão estudar. Não, mas eu não quero fazer. Vai estudar. Porque quando eu era jovem, quando a gente tinha o primeiro grau, a gente ficava todo satisfeito. Então tem que ter o primeiro grau. Depois o ensino médio já não é mais grandes coisas. E hoje, meu filho, quem tem uma faculdade está com um passo à frente, muita coisa. Não interessa, mesmo se você não vai exercer. E eu falei porque o rapaz falou assim: coloca elas para estudar aqui. Eu não tenho condições, coloca elas para estudar aqui, deixa, Deus vai fazer algo. O dia que você tiver condição, você me paga. E eu coloquei, as 3 formou na pedagogia. Mas as 3 formou. Mas um dia eu estava no monte orando. E as minhas meninas começaram a ter aptidão para mexer com o negócio de beleza, de salão de beleza. As 3. E aí eu estava no monte orando. E o Espírito de Deus falou no meu coração: meu servo, eu vou honrar suas filhas na área da beleza. E eu cheguei em casa e falei: minhas filhas, Deus quer para vocês é isso. Hoje as minhas filhas da região, elas têm um grande salão. E Deus tem abençoado elas poderosamente. Porque Deus, Ele vê a semente de cada um de nós. Não importa quanto que o tempo passa. Eu posso falar para você aqui hoje: eu não te conheço, eu não sei quem você é, mas a sua semente, ela não vai ser desperdiçada, ela não vai ser jogada fora. Deus está vendo todas as coisas. Alabaxandarabacalabagassúria, Ecalamacantarabasuri me canta lamadaia. Às vezes a gente tem essa dificuldade, mas Paulo traz orientação para a gente dos tipos de semeadura que a gente pode semear, se na carne ou se no espírito. O tipo de semeadura que a gente pode semear, porque Paulo fala no versículo 8, porque o que semeia na carne, da carne ele vai ceifar a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ele vai ceifar a vida eterna. Semeadura da carne, irmão, é seguir os desejos da carne, o ódio, a inveja, a cobiça. Isso só resulta em destruição. A gente tem que nos esforçar para ser pessoas melhores. Eu sei, como diz um certo escritor, ele disse uma coisa: todo bem que você vê em mim é Jesus. Todo bem que alguém vê em você é por causa dele. É por causa dele, é de Jesus, é por causa dele. Mas quando você semeia no Espírito, e semear no Espírito está relacionado à oração, à leitura da palavra de Deus, à intimidade com Deus, a buscar mais de perto as coisas de Deus, como diz o Salmo 1: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, porque será como a árvore plantada à beira de ribeiro, que dará o seu fruto no tempo certo, na estação certa. Isso é semear no Espírito. Eu acho que tem uma coisa que a gente precisa, é aprender a colocar Deus na frente de tudo, da nossa semeadura, da nossa semente. Porque quando a gente faz isso, Deus, Ele é fiel. Quando a gente procura investir no reino de Deus, Deus não fica devendo nada para ninguém, porque é dando que se recebe. Você sabia que tem hora que Deus, Ele quer que a gente abra mão do pouco, para a gente receber o muito dele? Eu me lembro de uma ilustração, e essa ilustração conta que o moço estava num deserto, e as garrafinhas d'água dele tinham acabado tudo. Ele olhava para frente assim, só via areia, sol castigante. Falei: é hoje que eu vou morrer. E ele está ali, pelejando para vencer aquele deserto, até que ele tem uma visão assim, ele vê uma fonte
Ele estava pensando que estava tendo até uma miragem. E quando ele chega na beira daquela fonte, tinha uma garrafa d'água. A garrafa d'água estava ali na beira da fonte. Ele olhou para dentro da fonte e a fonte estava seca. E ele olha para dentro da fonte, a fonte seca, mas do lado de fora tinha uma garrafa d'água, e escrita na garrafa d'água assim, olha o desafio aí, ó, lança essa garrafa d'água dentro do poço, e terá água em abundância. Naquela hora que ele viu aquilo, ele pensou, isso só pode ser uma pegadinha. Como é que eu vou fazer? E se for mentira, eu jogar essa garrafinha d'água, a única que tem, que talvez pode me ajudar a caminhar mais alguns quilômetros, e eu jogar ela e ficar sem água de tudo, porque a fonte está seca. E ele ficou ali, diante daquele desafio. O que ele ia fazer agora? Porque tem hora que a vida nos pega assim. Tem hora que Deus, Ele nos pega dessa maneira, para ver até onde que está a nossa fé, a nossa confiança nele, a nossa dependência dele. E aquele homem, depois de pensar tanto, ele decidiu pegar aquela garrafa e jogar dentro do poço. E por incrível que pareça, quando ele jogou, começou a jorrar água para todo lado, e ele abasteceu, tomou banho e tudo. Às vezes Deus faz isso, Ele nos experimenta no pouco, para a gente viver o muito. Jesus, Ele disse uma palavra que eu quero recitar para os irmãos aqui nessa noite, que é um texto interessante, de Lucas 6, versículo de número 38, dai e vos será dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão, porque com a mesma medida com que medides, também vocês serão medidos. Eu quero nessa noite entender que às vezes, irmão, Deus ele permite certas coisas acontecer. Eu lembro que o profeta Elias, eu acho que é uma experiência boa que a gente tem, capítulo 17, 1 Reis. O Elias, o nome dele significa só o Senhor é Deus. Elias, quando aparece com essa palavra, ele disse assim para Acabe: segundo a minha palavra não vai chover. E o céu cerrou, aquela seca. Mas o que Deus faz? Deus fala: Elias, desce para o Querite, vai lá para a beira do rio, lá você vai ter água para beber, e fica tranquilo que eu vou enviar corvos para levar pão com carne para você comer. Ele desceu, Deus cuidou. Quando o rio secou, como é que Deus faz uma coisa dessa, irmão? Me explica. Aí sabe para onde que Deus manda Elias? Para a casa de uma viúva, coitada. Só tinha a mulher e o filho dela, e o que ela tinha dentro de casa era muito pouco. Quando Elias chega e fala assim: olha, eu estou morrendo de fome, faz um bolo aí para me comer. O quê? Fazer bolo? Deixa eu te falar, o que eu tenho aqui é a continha de fazer um bolo para mim e meu filho comer, e a gente vai morrer. E Elias levanta a voz e disse: assim diz o Senhor, a farinha da panela não vai acabar, nem o azeite da botija vai faltar. Alguém recebe essa palavra no seu coração? A viúva de Sarepta deu pouco que tinha o profeta Elias e colheu a provisão no meio da seca, porque durante o período de 3 anos e meio, Deus cuidou daquela viúva. Não faltou pão, não faltou azeite na casa daquela viúva. Então, se você semear no Espírito, você pode ter certeza que as bênçãos de Deus, ela vai derramar sobre a nossa vida. Nós estamos profetizando um ano de colheita, em todos os sentidos, em todas as áreas. Colheita de bênção, e não colheitas de juízo, mas colheitas de bênção. Com bênção como aquela que alcançou o nosso patriarca chamado Abraão. Vocês entendem que a vida dele é um plantio? Um homem que tinha uma mulher estéril, um homem que dá a entender, parece que o sonho dele era ter filho. Sai de Ur dos caldeus, era um idólatra, pagão. Deus aparece para ele e fala: Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Eu vou te fazer de você pai de uma grande nação. Então a gente percebe que a colheita na vida de Abraão, ela foi uma colheita de bênção, porque
Abraão plantou obediência quando saiu da terra, e ele colheu as promessas de Deus na vida dele. É igual Davi, mesmo que às vezes a gente aponta os erros de Davi, mas apesar dos seus erros, ele plantou arrependimento sincero e colheu restauração da parte de Deus, porque quando a gente tem um coração sincero e a gente planta a sinceridade, a gente colhe a restauração. Então hoje eu quero deixar essa palavra no seu coração, fazendo você pensar aqui nessa noite, fazendo você pensar aqui nessa noite, na minha conclusão aqui, em algo interessante. Quem semeia um sonho e cuida dele, colhe realizações. Quem semeia uma palavra, colhe fé. Quem semeia fé, colhe milagres. Quem semeia sorriso, colhe alegria. Quem semeia amor, colhe uma multidão de amigos. Quem semeia bondade, colhe solidariedade. Quem semeia perdão, colhe paz. Quem semeia generosidade, colhe prosperidade na sua vida. Quem planta, colhe. Eu queria deixar para o seu coração nessa noite essa palavra e te dizer que nessa noite que vale a pena plantar, porque a lei da semeadura